Olá! Se você não me conhece lá do Instagram, meu nome é Erika de Moraes, eu sou advogada de contratos e de lei geral de proteção de dados. E no vídeo de hoje eu resolvi te dar dicas de como elaborar uma proposta de honorários advocatícios. Então fique até o final do vídeo que eu te direi quais são os principais aspectos de uma proposta. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar muito bem claro de que essa proposta você vai encaminhar para o seu cliente certo. Aquele cliente que já te procurou, que já precisa de um advogado, você já constatou que ele realmente precisa de advogado. Então você vai mandar uma proposta para ele dizendo quanto que você cobra para a atuação. O advogado, em momento algum, poderá sair na rua, entregando o panfleto, com faixa na mão, dizendo que está ofertando serviços advocatícios. Porque, sem dúvidas, isto está infringindo o nosso estatuto, o nosso código de ética e disciplina. E por mais que hoje seja de entendimento já pacificado e já esteja determinado que o advogado pode fazer certas formas de publicidade, não significa dizer que ele pode sair na rua entregando o panfleto. São duas coisas completamente diferentes. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre a publicidade dos advogados, me deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo aqui para você. Mas voltando ao assunto, é vedada a mercantilização dos serviços advocatícios. Então vamos às dicas. Já pegue papel e caneta para fazer a anotação. A primeira coisa que tem que ter na sua proposta de honorários advocatícios é a qualificação do seu cliente, conforme o artigo 319 do CPC. Logo em seguida, já deixe bem clara a finalidade da sua proposta, que é para atuação em, e aí você descreve qual é a atuação. Só que comece bem assim, conforme solicitada prestação de serviços advocatícios. Por quê? Porque quem fez a solicitação da proposta foi o seu cliente, não você. Não é você que está ofertando para ele. Fazendo dessa forma, você já está tomando cuidado com as vedações que o nosso código traz, porque a gente não pode sair oferecendo por aí. A gente apenas deve fazer essa proposta assim que o cliente chegar e conversar com a gente e já estiver certo que você vai atuar para ele, então você faz essa proposta de quanto que você vai cobrar. A proposta é justamente para isso, para você demonstrar até onde vai o seu serviço. É um pré-contrato. Então não se esqueça de colocar aqui conforme solicitada a prestação de serviços advocatícios. Logo em seguida você já diz quais são os valores que serão cobrados sem ficar enrolando. Já chega logo no assunto, diz qual é o valor que será cobrado. Não se esqueça de olhar a tabela de honorários advocatícios do seu estado. Por exemplo, eu sou do estado de São Paulo, logo eu preciso ver o que a seccional colocou lá no site da OAB referente à tabela de honorários advocatícios para este ano de 2021. E a dica que eu te dou referente a isso é que se você for cobrar o valor mínimo que a OAB estipula, que muitas vezes é um valor alto, então você dá um print na tela, recorta certinho e já coloca na sua proposta de honorários advocatícios, dizendo exatamente isso, de que existe uma tabela e que você deve cobrar o valor mínimo que essa tabela estipula. Então você está cobrando esse valor que é de tanto. Porém, se você cobrar a mais do que está no valor da tabela, então o que você deve fazer? Simplesmente diga que existe um mínimo que a OAB exige para que você consiga atuar naquela determinada ação ou contrato e que você vai cobrar o valor de tanto pelos seus serviços. Você pode colocar também que é devido ao grau de dificuldade que aquela determinada ação exige. E então você coloca da forma de pagamento. A forma de pagamento pode ser de forma parcelada. E aí você diz quantas vezes sem juros e até quantas vezes com juros. E eu realmente calculo quantas vezes com juros que a pessoa vai ter que pagar em determinadas parcelas, de acordo com a quantidade de determinadas parcelas. Mas não se esqueça de colocar a parte de com juros também. Por quê? O serviço do advogado é como qualquer outro serviço, e aí ela que vai escolher se ela vai pagar com juros ou não. Não é hora de você ter dó do seu cliente, é hora de você ter dó de você pelos seus serviços. Afinal, você também tem conta para pagar, você tem o aluguel do seu escritório, a água, a luz, a energia como um todo, né? Afinal, você precisa do seu computador funcionando. O que você tem que ter em mente é que o seu serviço não é um favor que você está fazendo para o seu cliente. Lógico que o seu serviço vai finalizar numa ajuda.
para o seu cliente. Afinal, ele quer se livrar daquilo, ele não quer ter mais aquele problema e é você, advogado, que vai resolver esse problema. Deixando muito claro que eu não estou falando que você deve prometer resultado. Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas que você tem que entender que o seu trabalho é um trabalho e o seu cliente tem que entender isso também. A quinta coisa que você pode colocar pode ser uma coisa que você não coloque na proposta, mas você coloque depois no contrato. Que eu sempre coloco isso no contrato também, dizendo que os possíveis gastos que você terá devido àquele serviço determinado, como por exemplo ter que fazer diligência com cartório, ter que ir até o correio para de repente ter que fazer uma notificação extrajudicial, todos esses valores serão fora do valor dos seus honorários advocatícios. Afinal, os honorários advocatícios é do seu serviço. Referente ao serviço dos outros, que é do pessoal dos correios, o pessoal do cartório, não tem a ver com o seu serviço. E você tem que deixar isso bem claro em uma frase. Mas seja objetivo. Não se esqueça de colocar os prazos referente à sua proposta, como por exemplo, quando que deve ser feito o primeiro pagamento e quando deve ser feito os seguintes pagamentos e até onde que vai o pagamento, qual vai ser a data do sinal que o seu cliente vai te dar e quais dias dos meses subsequentes. Sempre coloque a validade da sua proposta. Por exemplo, se eu tenho uma proposta, que obviamente vai depender da demanda, porque tem demandas que necessitam de mais urgência do que outras, como por exemplo, as demandas que dependem de um prazo para poder dar andamento no processo, não processo arquivado. Esses processos são mais urgentes, então a proposta precisa deixar bem clara essa urgência. Então, por exemplo, você dá 10 dias de validade para essa proposta, que passando dessa data, os valores poderão ser alterados, poderão sofrer alterações. Significa que ele tem que responder durante esse tempo. Se você tiver, por exemplo, que fazer uma contestação e tiver 15 dias úteis para contestar, só que hoje, por exemplo, é o primeiro dia útil, você não tem como mandar hoje, você vai mandar amanhã a sua proposta, quer dizer que você terá 14 dias para dar o andamento, significa que você precisa deixar a proposta de forma mais célere e sempre dizendo para o seu cliente um tempo menor do que você precisa cumprir. Porque se você der os dias exatos para o seu cliente, é capaz que ele te mande lá no final do prazo e você não consiga a tempo protocolar. Por mais que hoje a maioria dos processos sejam digitais. Então, cuidado com esses prazos. E sempre passe um prazo menor para o seu cliente resolver as questões dele, para ele te passar as informações para que você consiga fazer o seu trabalho. Até porque aqui estamos falando de proposta de honorários. Depois ainda tem o contrato, que fechando o contrato, aí sim o cliente já contratou os seus serviços. Então, a depender do serviço que você vai prestar, cuidado com o prazo. E sempre coloque a validade da proposta. A última frase que eu sempre coloco lá na minha proposta é deixando bem claro de que se o cliente vai contratar realmente os meus serviços, se ele aceita a proposta, então significa que com o aceite, com a expressão de aceite, que seria a assinatura, será elaborado um contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios para que os serviços possam se iniciar. Bom, eu já disse a forma como eu faço a proposta de honorários advocatícios e eu gostaria de saber se você tem o costume de fazer a proposta, qual item que não tinha na sua proposta, mas que por causa desse vídeo vai passar a ter e qual a sua dúvida sobre a proposta, algo que eu não tenha dito aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi muito informativo, eu falei a realidade da minha proposta de honorários advocatícios. Cuidado com a estética da sua proposta, então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sobre os próximos vídeos que eu subir aqui no canal. Se você quiser que eu traga mais algum outro vídeo sobre algum assunto relacionado ao mundo jurídico, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você quer saber um pouco mais sobre mim e sobre o meu trabalho, não se esqueça de ir lá no Instagram, o @erikademorais, que eu mostro um pouco dos meus bastidores. E eu tenho também um site, o www.erikademorais.com.br, em que eu falo sobre direito contratual e lei geral de proteção de dados, que são as áreas em que eu atuo. Então, até o próximo vídeo. Tchau!